utilizar um escalonamentozinho aqui, galerinha. O negócio é o seguinte, ó. Escalonamento é muito poderoso, vale a pena vocês treinarem isso aí. Quem for para as exatas não vai escapar ainda aí de muito escalonamento, de muita álgebra. O sistema é o seguinte. Sempre que nós pudermos trabalhar com números menores, a gente deve o fazer. E para escalonar, né, pelo que a gente estudou, seria muito legal que esse cara aqui fosse 1, né? Certo? E exatamente como todos os números daquela linha são pares, eu posso dividir tudo por 2. E aí ficaria assim, ó, x mais 3y mais 5z igual a 31. Agora, como as outras linhas não dá para diminuir o número, ó, esse cara aqui não dá para dividir por 2, apareceria 0,5 se eu dividisse por 2, então não vale a pena. Aqui também esse é 3, 1, 1 e 13, não tem por que simplificar todos os elementos, então não vale a pena eu mexer nisso. Mas mesmo que eu o fizesse, se eu respeitar as regras matemáticas, o resultado final não muda. Só pode ficar mais ou menos trabalhoso, numericamente falando. Qual é o segredo do escalonamento? Tornar o sistema uma escadinha. Para tanto, nós temos que zerar o primeiro elemento da segunda linha e os 2 primeiros elementos da terceira linha. Quando eu somo equações, é muito honesto. Esse lado é igual àquele, esse é igual a esse mais esse é igual àquele mais aquele. Né? Faz todo sentido. Mesmo quando eu multiplico uma linha por 2, eu tenho o direito de multiplicar esse lado esquerdo por 2 e o direito por 2. Então, 2 vezes esse mais esse tem que ser igual a 2 vezes aquele mais esse. Então, tu vê, né? Aquelas operações que nós fazemos com as linhas, é importante o aluno entender que aquela operação não altera a relação matemática entre elas. Por isso que eu tenho o direito de fazer aquilo. Porque se eu fizer fazendo aquilo, altera o valor do x, do y e do z, acabou, né? Não estou resolvendo o sistema. Eu estou enganando as pessoas. Então, é importante tu perceber, eu tenho o direito de operar essas linhas do jeito que eu achar melhor. E eu queria que aqui sumisse esse cara. Como ali é 1 e aqui tem 2 positivo, eu percebo que eu posso criar uma nova linha 2 no lugar dela, sem prejuízos. Faço menos 2 vezes a linha 1, porque eu quero um número oposto, para que ao somar na antiga linha 2, anule. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2, com mais 2, 0. É o que eu preciso. Menos 2x mais 2x, e a primeira, que talvez fosse uma das suas dúvidas, a gente vai manter ela assim. Eu nem precisaria ter mexido nela de primeira mão ali, eu mexi para facilitar o achar desses números aqui, né? Também poderia. Se eu continuasse, daria para multiplicar o 2 por 3 e o 3 por 2 ali no último, para resolver. Sim, sem dúvida, ótima ideia. Bom, menos 2x mais 2x, 0x, menos 6y, tá vendo? Estou multiplicando por menos 2 só. Menos 6y mais 2y, menos 4y, menos 10z mais z, menos 9z, menos 62 mais 14, 48, menos 48. 48 com 14, 50, 62. Já vou agilizar a minha vida. Linha 3 eu quero zerar. Menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Menos 3x mais 3x. Menos 9y mais y. Menos 15z mais z. Menos 14z. Menos 93 com 13. 80. Né? Menos 93 com 13. Menos 80. E tu vê, cara, ó, ficou gostoso de zerar esse cara aqui. Isso. A nova linha 3 vai ser menos 2 vezes a linha 2, porque aí menos 2 vezes menos 4 dá mais 8, né? Com menos 8 vai zerar. E acabou, tu vê, não foi tão difícil. Se tu for perceber o teu cérebro agora mais maduro, ele já aceita o processo com muito mais tranquilidade do que aquele primeiro impacto, né? E tu iria fazer pela primeira vez aquela quantidade absurda de conta. Agora o risco é enorme, cara. Tu viu? Basta um sinal trocado em qualquer uma das operações, o cara se arromba. Se o cara não é organizado, ele... Ou não é organizado, ou ficou nervoso, ou
deu um lapso mental, cara. Eu tenho lapsos mentais o tempo inteiro. Como assim, não? Eu erro, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O meu cérebro aceita uma tarefa só de cada vez. Eu empurro boca abaixo falar e escrever ao mesmo tempo. Todo dia vocês me corrigem. Todo dia vocês percebem que eu falei uma coisa e escrevi outra. Né? São pequenos lapsos. Outra, eu até poderia de repente tentar evitar que isso ocorra, mas como é inócuo isso, não tem grande efeito, entendeu? O aluno sabe o que está acontecendo, já percebeu que isso acontece. E isso vai ser, eu nunca vi nenhum professor que não cometesse esse erro, entendeu? Chega uma hora que está tão automatizado, está falando tudo ali, aí daqui a pouco tu vê, está cometendo erro. Tem erro que vale a pena tu alertar o professor. Professor, ó, o senhor falou uma coisa e escreveu outra. Tem erro que a galera percebe que... A galera entendeu o que ele quis dizer, entendeu? O cara falou errado, mas a galera tá ligada no que está acontecendo. Já está no ritmo dele. Está no ritmo. Então isso pode acontecer. O problema é que ali não vai ter alguém interagindo contigo para te avisar, opa, ó o lapso. Né? Por isso que tu tem que dar uma revisada. Como o tempo de prova é curto, tem que ser toque de caixa. Por isso que eu falo com vocês, não tenta saber. Tem que saber rápido, cara. Cara, fiz a prova esses dias, laboratório, na UFSC. Eu saí assim, 10. Foi ridícula a prova. Meu celular estava sem bateria, eu estava digitando tudo bem rápido, porque a bateria estava acabando e eu não podia pedir calculadora para ninguém. Então eu fui lá, digitei tudo bem rápido, aí, porra, exausto, não tinha uma hora de prova. Aí eu, putz, vou conferir, mas meu celular já não permitia mais conferir, tava 1% estava para desligar. Eu, não, hoje os astros devem estar alinhados, não devo ter errado. Aí eu perdi 2 pontos numa questão que era erro de cálculo, de digitação na calculadora, cara. Então veio uma tristeza, né? Podia ser um 10ão, foi uma nota um pouco mais baixa, 8, quebradinha, em função dessa besteira, de falta de... Né? Uma coisa que eu sempre peço para o meu aluno, na hora que o cara vai fazer, meu querido, não tem, né? Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter garra de voltar e revisar, certo? Claro, pô, trabalhei o dia todo, fui para a prova cansado, cheguei um pouco atrasado na prova, e aí isso tudo, uma gota de fraqueza moral ali, né? Já deixei de... Fiquei puto, peguei aquela nota, puta, que nota doída, aquela que tu sabe que podia ter tirado 10, né? E que tu tira nota baixa por pressa, por agonia, né? Certo? Mesmo que fizesse na mão, acabou a bateria do celular, faz na mão, porra, calcula de novo. É isso aí, cara, acontece com todo mundo, tem que estar ligado. Vamos fazer a operação lá, galerinha. Menos 2, menos 2 vezes 0, 0, com mais 0, 0x. Menos 2 vezes menos 4, mais 8, com menos 8, 0y. Menos 18, aliás, mais 18, olha que perigo. Esse que é o lapso mental que eu digo, menos com menos é mais, eu sei disso. 2 vezes 9, 18, com menos 14, 4, né? 4z. Menos 2 vezes menos 48 dá mais 96, com menos 80, 16. Agora que o sistema está escalonado, acabou. Tu pega a última linha e isola a letrinha. Isso, divide ambos lados por 4. Pega a segunda linha, substitui o que tu achou na linha de cima. Certo? Menos 4y menos 36 igual a menos 48. Menos 4y igual a menos 48. Mais 36. Menos 4y é menos 12. Y é igual a 3. Pega esses dois valores, joga na primeira linha. X mais 3 vezes y, que é 3. Mais 5 vezes z, que é... Isso é igual a 31. X mais 9 mais 20 é igual a 31. X é igual a 31 menos 29. 3. Não, 2. 2, né? Isso aí, x igual a 2. Sobrou o tempinho, não está nos 45 do segundo tempo? Pô, vamos lá, prova real. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 6, 18. Com 4, 22. Com 40, 22 com 40, 62. Legal. E assim, já fui na original, entendeu? Porque vai que no primeiro passo bobo eu errei e não percebi. Certo? Porque se tu testar nela e o erro tiver dessa para essa, tu não detecta o erro, né? Então estamos substituindo nessa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 dá 10. 10 mais 4, 14. Vai que está desalinhado, né? Vamos testar. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. Ah, não. Agora tenho certeza. Teria que ser muito azar ter errado a substituição em todas. Certo? Show de bola. Boa questão. Treine essa questão. Sabendo esse tipo de questão que está na frente da maioria.
Tem colégios que não trabalham em escalonamento no ensino médio, porque tem encrenca, porque a galera chia. Então, escalonamento, na faculdade eles vão ter que ver de novo, certo? E nos nossos vestibulares cai pouco escalonamento aqui no sul do país, mais pro norte. Então tem colégio do sul aqui que nem fazem. Mas é uma ferramenta, né, cara, para resolver problema. É uma ferramenta, não é só Corta isso. bastante tempo, o cara que Em alguns vê uma casos, questão dessas. pega uma 4x4, pega um de XYZW, isola numa, substitui na outra. Quero ver se tu termina antes de 20 minutos de álgebra. Entendeu? E aí, se o cara faz um escalonamento, aí a chance de fazer mais rápido é muito maior. Essa aqui, como eu vou medir, eu peguei e tirada dessa forma aqui. Exato. Vou emendar uma aqui, ó. Essa aqui já foi a segunda prova do trimestre, uma prova já bem mais light. E uma coisa importante aí é a gente entender como é que a gente calcula a área de figuras compostas. Então aqui eu tenho uma planta baixa clássica aí, né? E o cara, óbvio o seguinte, ó, quando a gente tem uma planta dessa aí, a gente já supõe, né, galera, que esses ângulos são perpendiculares, porque se não fossem e eu não fornecer, aí tu não tem como calcular, então tu tem que supor que é tudo perpendicular ali. Tem várias maneiras de a gente atacar esse problema. Eu posso cortar esta figura de diversas formas distintas. Sim, mas eu poderia cortar desse jeito, certo? Eu poderia cortar desse jeito, certo? Eu poderia cortar dos dois jeitos e fazer 3 retângulos, né? Uma forma mais legal, talvez ainda só para variar, é tu calcular o todo, como se fosse um grande retângulo, calcular esse aqui que não faz parte e retirar. Também fica legal, né? Retirar 15. Certo? Vamos ver como é que ficaria nesse caso? Se eu fosse calcular a área toda primeiro, seria 10 vezes 8, que seria 80, menos essa parte aqui não está inclusa. Se isso aqui tudo é 8 e aquilo ali é 6, aqui é 2, certo? Se isso aqui tudo é 10 e isso aqui é 5, aqui é 5. Professor, mas o desenho? Pois é, eu falo para vocês, não confiem no desenho, no vestibular tem disso. Então 2 vezes 5, 10. Então uma forma bem legal de chegar nos 70 metros quadrados é isso aí. Isso é a área, né? Como? Então uma prova real. Tu poderia fazer de outra forma, né, para fazer a prova real. Certo? Então, nessa questão eu fiz todas as áreas, só que eu matei o perímetro, eu li e eu não vi perímetro. Daí eu acabei só acertando metade da Mas de fato, no trabalho eu só pedi a área, né? Uhum. Aí eu botei perímetro ali para galera. Isso que é importante também. A gente não ficar confiado, porque a maneira como eu faço a aula acontecer vai deixando o aluno muito seguro. Porque eu não quero surpresa, mas eu também não quero que tu automatize tanto o raciocínio a ponto de mal ler a questão, né? Isso é uma coisa importante, tinha que ler mesmo. Olha só, amigo, eu poderia tomar o cuidado de descobrir que aqui é 2 e aqui é 5 e fazer o perímetro assim, ó, 8 mais 10 mais 6 mais 5 mais 2 mais 5. Mas como é tudo retangular, é tudo perpendicular, se aqui é 8, esse mais esse tem que dar 8. Então, esse aqui é 8, lá o total tem que ser 8. Se aqui é 10, esse mais esse tem que dar 10. Então é 10 mais 10. Então, na verdade, é 2 vezes 8 e 2 vezes 10, só por praticidade. 16 mais 20, 36 metros. Mas eu poderia ter feito 8 mais 10, mais 6, mais 5, mais 2. Mais 5. Certo? A chance de eu errar aumenta um pouco. Então vamos ver se vai fechar. 10 com 10 dá 20, certo? 30 é 6, vai dar igual. Só que quando é perpendicular eu já mato. Isso aqui é 8, lá tem que ser 8. 8 mais 8. 10, isso aqui tem que ser 10. 10 mais 10. Agiliza um pouquinho. Certo? Mas é possível tipo, tirar a partezinha de baixo? Não, porque ali tá dando inteiro, sabe? Mesmo Aí, tendo aquela o subida. perímetro não é tipo, só o perímetro da áreazinha? Não, mas o perímetro é a soma de todos os lados da figura, né? Essa é a definição de perímetro. Então por isso que eu fiz isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Porém, eu fazer aquele zigue-zague ali pode me confundir. Eu posso pensar que se aqui tem 8, esse 6 com esse 2 tem que ser 8 também. Por isso, por praticidade, 2 vezes 8. Se o total aqui é 10, as distâncias daqui até aqui me diz linha reta também tem que dar 10.
Então, por isso, só se estivesse na diagonal, né? Que seria uma hipotenusa, teria que fazer outros cálculos. Certo? Eu não precisaria descontar. Eu já estou, né? Quando eu fiz isso, né, eu estava contando, na verdade, talvez com o rabisco, eu podia achar que eu estava contando aquela parte lá, estava contando essa parte aqui. Mas mesmo que fosse a parte de lá, né? Como elas se equivalem, daria o mesmo perímetro. Daria o mesmo perímetro. Olha. Quantas vai descrição do sistema aqui, ó? Claro. X mais M, Y igual a N. Claro. Fazer uma discussão de sistema. Fala aí. Aqui a gente só vai igual a 180 na frente dele, isso só igual a 180. Soma os dois igual a 180. Um ângulo é pequeno, o outro ângulo é grande, né? Eles têm que ser suplementares. Então olha só, galerinha, discuta o sistema a seguir. Aí ele deu o sistema x mais ny igual a n. 2x menos 3y igual a menos 6. Eu acho que assim, o aluno tem mais chance de entender a discussão do sistema, às vezes, quando a gente faz por uma outra técnica que não o escalonamento. Talvez possa ajudar. Poderia somar, nesse caso teria que multiplicar de repente a de cima por menos 2, né, para na hora de somar eliminar o x. Ou eu não sei, quando eu tinha a idade de vocês, para mim o que me dava segurança era isolar numa e substituir na outra. Vamos arriscar aqui só para ver o que vai dar. N menos my. Isolei numa. Vou pegar onde tinha o x e vou substituir por n menos my menos 3y é igual a menos 6. 2n menos 2my menos 3y igual a menos 6. Eu tenho que isolar o y para achar a resposta disso aí, né? Eu vou pegar esse cara, vou jogar para lá. 2my menos 3y é igual a menos 6 menos 2n. Já que eu quero deixar o y sozinho, eu teria que colocá-lo em evidência. Isso é uma passagem que muitas vezes o aluno fica desconfortável. Como o y está presente nos dois termos, eu posso colocar o y em evidência. Menos 2my dividido por y dá menos 2m. Menos 3y dividido por y dá menos 3. Observe que se eu fizer a propriedade distributiva, eu volto a ter exatamente o que eu tinha. Apesar de 2n. Ah, sim. Né, ó, se eu fizer a distributiva, né, eu volto a ter o que eu tinha, certo? Ó, beleza? E agora, olha só quem é o y. É menos 6 menos 2m sobre menos 2m menos 3. Esse é o valor do y. Tu concorda que eu só vou conseguir achar esse valor de y se algumas condições ocorrerem? Sim, mas professor. Pois não. Quando o senhor passa daquele lado para aquele, não muda o sinal? Não, porque divisão. Está multiplicando, passou, dividindo, já troquei a operação, né? Isso é aquele mal da gente decorar que mais passa menos, não existe aqui. Está multiplicando, passou dividindo, né, nesse caso. Eu dividi ambos os lados por menos 2n menos 3. Pensa bem, né? Se isto é igual a isto dividido por menos 2m menos 3 tem que ser igual a isto dividido por menos 2m menos 3, concordas? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Justifica o porquê que o cara apareceu lá com o mesmo sinal. Certo? Eu poderia agora trocar o sinal em cima e embaixo, ficar tudo por menos 1 só para ficar mais agradável, né? Aí tudo bem. Ah, outra coisa, quando o senhor multiplica por menos 1, não tem que multiplicar os dois lados. Eu multipliquei em cima e embaixo. Pensa numa divisão, 1 sobre 2. Se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, continua dando 0,5, isso não altera, né? 1 sobre 2 é a mesma coisa que menos 1 sobre menos 2. É 0,5. É frações equivalentes. Por como é importante entender frações equivalentes. Ali embaixo é 2m, embaixo de y. É m, embaixo é n, em cima é n. Galerinha, quando eu dei essa aula para vocês, seria até de repente legal se tu achar quando é que foi aquela aula, tu rever aquela parte. Eu te mostrei o seguinte, ó, quando acontece 0 dividido por 0, é sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Quando dá um número qualquer dividido por 0, sistema impossível. E quando embaixo não é 0, sistema possível e indeterminado. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é quando é que não dá 0 embaixo, que aí já vai ser SPD. Quem é que está na parte de baixo? 2n mais 3. Se isso for diferente de 0, já vai dar para resolver o sistema.
Então tu vê, ó, se m diferente de menos 1,5, sistema possível. Caso isso não seja obedecido, tem duas possibilidades. Se m é igual a menos 1,5, aí eu tenho que ter outra coisa. Embaixo já deu zero, tá vendo? Se em cima também der zero, é SPI, porque fica 0 sobre 0. O que deve acontecer para em cima ficar 0? Vamos ver. 6 mais 2n tem que ser igual a 0. 2n igual a... n igual a... Eu já faço direto, professor, isso daí meio que me confundiu. O que tu diz, o direto? Eu pego e já vejo o que o dobro dá aquele e retirando da Tudo zero. bem, agora tu tens que te convencer de que se eu apimentar essa relação, tu teria que parar para fazer a conta do lado, entendeu? Se eu botar um ao quadrado ali, se eu botar mais alguma outra coisa, de cabeça tu não vai conseguir descobrir quem é esse cara, entendeu? Como é que eu faria se eu colocasse o quadrado? Tu teria que fazer a conta, igual a zero e resolver a equação de segundo grau que sobrou. Só para te, né, para não confiar que sempre vai sair mentalmente. Né? E tu vê, quando eu igualo a zero, ele vai passar no primeiro grau, é uma coisa bem tranquilinha, né? Então, se isto ocorrer e isto ocorrer, sistema possível e indeterminado, obrigado. E finalmente, se m igual a menos 1,5 mais o n for diferente de menos 3, vai dar 0 embaixo e não vai dar 0 em cima. Divisão por 0 é impossível, sistema impossível. Daria de tirar as mesmas conclusões fazendo escalonamento. Certo? Sem problema nenhum. Galera, eu até ficaria mais se não tivesse aula particular marcada para agora. Só me explica uma coisa rápida, professor. Um pouco, isso aqui. Fala contigo. Aqui, ó. São 7 lados agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com... Tem que calcular ainda os dois que estão aí. Sim, tu vai fechar um polígono, né? Aí tem que calcular todos os lados. Ah, eu só tinha que calcular esses aqui. Isso. Então Deve tem ter que sido calcular. nisso aí. Com certeza. Com certeza. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até amanhã. Não sei se amanhã...